Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é: quando se completou os 4.000 anos de pecado? Foi nos 4.000 antes de Cristo? Foi no ano 4 antes de Cristo? Ou foi no ano 27 depois de Cristo? Ou no ano 31 depois de Cristo? Eu vou relatar sobre esse assunto, mas primeiro eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo, para pregar a tua palavra, Senhor. Tua palavra poderosa e maravilhosa. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começando os 6.000 anos de pecado. 6.000 anos, a grande semana de 7.000 anos. Quer dizer, 6.000 anos está se completando. Cada vez mais vai se completando o mundo, né? As coisas que estão acontecendo no mundo. Por quê que está acontecendo assim? Por causa que ainda estamos no ano 5, segundo os matemáticos, segundo os que estudam a Bíblia, que os pregadores, pastores, os teólogos, falam que estamos no mundo 5.000, estamos vivendo no tempo de 5.900 e alguma coisa, 40, 50, se não me engano. Mas pelos acontecimentos que estão acontecendo, pelas coisas que estão se ocorrendo, não vai muito longe não. Estamos perto da tribulação. Aí a palavra fala, o texto fala: nós somos a última geração na terra, a geração que verá Jesus voltando em glória e majestade. Exatamente. Que nós somos a última geração. Nós veremos tudo que vai acontecer, que é o decreto dominical, que é a primeira coisa que vai acontecer, a abertura do sexto selo, que os selos descritos em Apocalipse estão em vigor, os 5 primeiros selos, que é o primeiro é a igreja remanescente, que é o cavaleiro branco, que prega a verdade no meio de tanta mentira que estamos vivendo. O cavalo vermelho, que é as igrejas protestantes, que não é os protestantes no século XVI, de Martim Lutero, John Hus, John Wycliffe, Jerônimo de Praga, não é. É a protestantes de hoje, que distorcem a palavra, que distorcem o evangelho, distorcem praticamente a Bíblia inteira. E os evangélicos, que também tem as igrejas evangélicas que, pelo amor de Deus, que não pregam a palavra, ou quando prega, distorcem. Então, por isso que é o do Cavaleiro Vermelho, que distorceu a palavra de Deus, que não leva à verdade. Aí tem o Cavalo Preto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que o texto fala: não altere o azeite nem o vinho, que significa as pessoas que estão lá dentro, que não prejudiquem, que não alterem essas pessoas, porque tem lá o que está dentro da Igreja Católica, e não só da Católica, em várias igrejas, pessoas sinceras. Tem pessoas sinceras dentro dessas denominações. Por isso, não alterem nem o vinho e nem
e nem o azeite, nem o vinho. E, como se diz, é a igreja escura, o cavaleiro preto, porque na Idade Média a igreja católica se tornou, na Idade Média se tornou o tempo escuro, com as suas doutrinas pagãs, de mentiras. Perseguiu cristãos, matou mais de 100 milhões de cristãos, quis expor a sua doutrina mesmo, tirou praticamente do povo, do ser humano, a doutrina bíblica. Então, quer dizer, tempo escuro. Como está essa tela aí, ó, tempo escuro. Por isso que é o cavaleiro preto. E tem o cavaleiro amarelo, que significa morte. A morte o segue. Por quê? As igrejas lá orientais, que adoração de vaca, adoração do Buda, de meditação, que faz o povo, que faz a população adorar esse tipo de prática de meditação, espiritismo, também várias igrejas, várias práticas, né, que estão aí, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, que a Bíblia fala, e fica ensinando doutrinas erradas para as pessoas, que não tem nada a ver com doutrina bíblica, nem o parecer. Então, por isso que é o cavaleiro amarelo. E a quinto selo, que são os mortos, que morreram com as perseguições romanas, e as perseguições romanas no primeiro século, né, na mão de Nero, e os mártires que morreram na mão do papado, na Idade Média, no século VI. Século VI até o século XVIII, que morreram na mão do Papa, na mão do papado. E os mártires clamam: quando, Senhor? Quando, Senhor Deus, vai vir a nossa recompensa? Quando a gente vai ter a recompensa? E Deus fala: até completar o número de seus conservos, o número de mártires que vão se juntar a vocês. Até o quinto selo se abriu, está em vigor. Agora, o sexto selo ainda não se abriu. O sexto selo será o decreto dominical. E o que está descrito no sexto selo vai acontecer. Um grande terremoto, que será um chamado do juízo dos vivos. Muita gente vão se assustar, porque hoje a população está atrás de curtição, de passear com a família em shopping, em parque de diversões, e esquece de ir em culto, de ir em missa, que se for católico não vai numa missa, esquece tudo. Não está abandonando a religião, está abandonando a palavra de Deus. E quando acontecer o que está descrito no sexto selo, vão se assustar, porque não estudam a profecia, não se atentam à palavra de Deus. O mundo está igual no tempo de Noé, igual Jesus mesmo fala, né, para os seus discípulos. A minha vinda será como nos dias que foi de Noé. Quer dizer, geração nossa agora, estamos vivendo como se fosse o tempo de Noé. Como se fosse não, é o tempo de Noé. Igualzinho. Aí está a linha do tempo. Como já trouxe aqui no meu canal, a linha do tempo do pecado até a Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. Agora não se sabe de Abraão até Jesus, não sabe se é do seu nascimento ou da sua morte. Ou do batismo, né, que é do ano 27, que eu estou trazendo agora esse tema para vocês,
que eu já falei que eu ia trazer esse tema, né? Esse tema é o proposto, é o propósito disso, e nós sabermos quando se completará os 6.000 anos. E por isso, de Jesus até agora, 2.000 anos. Vai se completar 2.000 anos ainda não se completou. Aí virá a sua segunda vinda e a nossa redenção, morar em Nova Jerusalém. Aí a pergunta, teria Deus uma profecia de 6.000 anos para o planeta Terra? Exatamente, que está acontecendo. Seria o reino milenal de Jesus Cristo no céu o 7º milênio? Sim, vai ser o 7º milênio lá no céu. Vai ser dos salvos, vai passar lá com Jesus e com Deus, Deus Pai e Deus Filho. 1.000 anos, e será também um juízo de comprovação, que todos os casos serão decididos não, vai ser comprovados, por que aquele não foi, por que aquele não está lá no céu, o que ele fez, quer dizer, será de comprovação. Muitos estudiosos da Bíblia creem que na segunda vinda de Jesus ocorrerá 6.000 anos após a queda de Adão. Aí, ó, tá vendo? Vários estudiosos estudam e falam o que acham. Entre judeus existe uma antiga tradição de que o profeta Elias teria ensinado que os seres humanos viveriam na terra 6.000 anos sobre o reino de pecado, vindo então o reino milenal de Deus. Se ele ensinou assim, lá em Reis, no livro de Reis, em 1 Reis, é porque sobre Deus, sobre o domínio de Deus, que ia revelando as suas palavras para Elias. Era um profeta de Deus. Por isso que exatamente estamos vivendo durante esses 6.000 anos. E mesmo Ellen G. White fala que Satanás está, como se diz, plantando, está destruindo a Terra há quase 6.000 anos, durante quase 6.000 anos. Quer dizer, ainda não se completou os 6.000. O historiador Edward Gibbon fala: a antiga e popular doutrina do milênio está intimamente conectada com a segunda vinda de Cristo. Assim como as obras da criação tinham sido terminadas em 6 dias, a sua duração na presente condição foi fixada em 6.000 anos. Exatamente. Que ele está correto. Que muitos, eu já preguei isso no tema jubileu, que os dias, Deus fala, um dia para mim é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Lá em Pedro fala isso. Então, que não seriam 6 dias, que seriam os 6 dias de criação seriam literais, que seriam os 1.000 anos de cada ano ali, que houve tarde e noite. Fala lá na criação em Gênesis 1. Aí continua, de acordo com a tradição dos judeus, essa doutrina foi atribuída ao profeta Elias. Pela mesma analogia, foi concluído que este longo período de labor e contentação, o qual estava agora quase terminando, seria sucedido por um alegre sábado de 1.000 anos. Será 1.000 anos, o 7º milênio será a favor do sábado. Será completamente 1.000 anos guardando o sábado. Lá no céu, será dedicado ao sábado. Aí continua, e que Cristo reinaria juntamente com a multidão vitoriosa dos santos. Exatamente. É o que vai acontecer. Por 6.000 anos deverá o mundo existir, e por 1.000 anos o 7º deverá estar desolado,
como está escrito, o Senhor unicamente deve ser exaltado naquele dia. Exatamente, por 1000 anos Satanás será preso aqui na terra junto com os seus anjos, anjos caídos, os demônios, e vai ver os ímpios mortos no chão, com a segunda vinda de Cristo. Os ímpios vão morrer com o esplendor de sua glória. E por isso que eles vão ficar estendidos ali mesmo. E Satanás vai passar diante deles e vai ver o que ele aprontou com a humanidade durante 6.000 anos. E vai ficar preso por 1000 anos sem atentar ninguém. Continua. Assim como o 7º ano é um ano de libertação, em 7 assim é um. Um dos 7 milênios deverá ser de repouso, como está escrito, e unicamente o Senhor deverá ser exaltado naquele dia. Exatamente, será um milênio de descanso. É o último milênio. E o 8º milênio que virá será uma nova terra e um novo céu e uma nova terra. Será tudo reconstituído. O mundo é para existir por 6.000 anos. Nos primeiros 2.000 anos houve desolação. Em 2.000 anos, os próximos, o Torá floresceu. E os próximos 2.000 anos é a era messiânica. Quer dizer, aí deu 6.000 anos. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. É a era messiânica, com certeza. Segundo a Bíblia, a vida na Terra não tem milhões de anos. Exatamente como muitos pregam por aí. Que a Terra existe há milhares de anos. A Terra só existe 6.000 anos. Pegue as escrituras e vocês vão ver que os 6.000 anos estão se completando e que o mundo só tem 6.000 anos. Não existe mais. Diante disso, é mentira quem fala que o mundo tem milhões de anos. É mentira. É mentiroso. Vamos com a linha do tempo da criação. E eu acredito que da criação até o pecado, como Jesus viveu aqui na Terra, que ele viveu 33 anos aqui na Terra, e 3 anos e meio teve o seu ministério. E ele foi considerado como o segundo Adão, que veio para trazer salvação para o povo, como era o caso de Adão. Adão foi criado para criar gerações e para guiá-los na verdade, na palavra de Deus, e viver lá no Jardim do Éden. Só que ele caiu em pecado, então ele perdeu essa condição. Por isso Jesus teria que vir aqui na Terra para salvar a todos nós, e foi considerado como o segundo Adão. Por isso que muitos dizem, mas ainda não é certeza, e eu também acredito, que da criação até o pecado teve 33 anos. Então, se o pecado, se contar através do pecado, se foi 33 anos até o tempo de Jesus, 4.000 anos até o tempo de Jesus. E muitos dizem que é antes de Cristo, no nascimento de Cristo, que nasceu no ano 4 antes de Cristo, que é no ano 27, no batismo de Cristo, ou no ano 31 de sua morte e ressurreição. Quer dizer, não sabemos, mas 4.000 anos até o tempo de Jesus. E daí virá o fim. Cronologia bíblica da Bíblia, da criação ao dilúvio, Gênesis 5, versos 3 a 29 e Gênesis 7, verso 11. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 5.
Gênesis capítulo 5, os versos 3 a 29. Vamos ler. Gênesis 5, versículo 3 ao 29. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois gerou a Sete e viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Depois que gerou a Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jarede. Depois que gerou a Jarede, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 682 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. O Matusalém morreu no dia do dilúvio. Ele morreu no dia que teve o dilúvio, que Noé entrou com a sua família. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Vamos para Gênesis capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperás-te todas as fontes do grande abismo, e as compostas dos céus e se abrirão. Aí está. Os textos aí a linha do tempo, desde a criação até Noé. Da criação até o dilúvio, passaram-se 1656 anos. Da criação, que foi no ano mundi, até o dilúvio, 1656. Porque e foi no ano, quer dizer, foi no ano do dilúvio. O ano do dilúvio foi 1656, antes de Cristo. Quer dizer, pegou-se da criação, que é o ano 1, até o dilúvio, 1656. Aí está o que eu li agora na tela para vocês. Adão viveu 930 anos e gerou Sete, que nasceu no ano 130. Aqui tem os números expressivos. Eu li aqui, não tenho números expressivos. Agora aqui na tela tenho números expressivos. Adão viveu até o 930 no ano mundi.
Sete nasceu no ano 130 a.C. e viveu até 1042. Enos nasceu e Sete gerou Enos, que nasceu no ano 235 e viveu até o ano 1140. Viveu 905 anos. E Enos gerou Cainã, que nasceu no ano 325 e viveu até o ano 1235 e viveu 910 anos. E gerou Malaléu, que nasceu no ano 395 e viveu até o ano 1290 e viveu 895 anos. Malaléu gerou Jared, que nasceu no ano 460 e foi até o ano 1422. Jared viveu 962 anos. E Jared gerou a Enoque. Enoque, que nasceu no ano 622 e foi até o ano 987. Viveu 365 anos. Enoque foi levado ao céu. Andou com Deus e Deus o levou. E Enoque gerou a Matusalém, que nasceu no ano 687 e viveu até o ano do dilúvio, 1656. E morreu. Matusalém viveu 969 anos. Matusalém gerou Lameque, que nasceu no ano 874 e viveu até o ano 1651. Viveu 777 anos. E Lameque gerou a Noé, que nasceu no ano 1056 e viveu até o ano 2006. Noé viveu 950 anos. Quer dizer, Matusalém então morreu no ano do dilúvio. A linha do tempo desde a criação até Noé. Então, quer dizer, está falando aqui, ó, dilúvio, 1656. O ano do dilúvio. Cronologia bíblica, 427 anos do dilúvio até a morte de Terá. Gênesis capítulo 11, versos 10 a 32. Vamos ler então Gênesis capítulo 11, versos 10 a 32. São estas gerações de Sem. Ouça. Ora, ele era a idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio e depois que gerou a Arfaxade. Viveu 500 anos e gerou filhas e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugi. E depois que gerou a Serugi, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugi 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugi 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Quer dizer, Naor era o seu pai e ele tacou o nome de seu pai no seu segundo filho, a Naor. Naor e Arã. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo.
Abraão e Naor tornaram para si mulheres de Abraão, chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, fora até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Aí está a linha do tempo do dilúvio até a morte de Terá. Passaram-se 427 anos. É a linha do tempo. Vai se expandindo. Gênesis 17, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Vamos lá abrir em Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão em rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim a Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Farei-te fecundo extraordinariamente de ti, farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso de suas gerações, aliança perpétua para o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Então, aí continua, a Bíblia mostra que passaram-se 4.000 anos desde o pecado de Adão e Eva até Cristo. Entre um concerto de circuncisão feita com Abraão e o concerto feito no Monte Sinai passaram-se 430 anos. Gálatas capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versos 16 e 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Quer dizer, passaram-se 430 anos. Então vamos lá, tabelinha. Do pecado de Adão até o dilúvio, passaram-se 1656. Do dilúvio até a morte de Terá, 427 anos. Concerto com Abraão até o Sinai, 430 anos. Quer dizer, o concerto com Abraão até o Monte Sinai, que os israelitas chegaram lá com Moisés. No Monte Sinai, 430 anos. É porque a promessa feita, o sonho de Abraão, que falava da sua descendência, que seriam de 400 anos, e
E se passaram, por exemplo, então, vamos se dizer, é que é difícil, né? A soma, mas ainda Abraão viveu muito depois desse sonho. Então, até o Moisés tirou o povo israelita do Egito e foi até o Monte Sinai, passaram-se 430 anos. Em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, fala: desde o concerto do Sinai até a construção do Templo de Salomão passaram-se 480 anos. Quer dizer, desde o concerto do Sinai até a construção. O concerto do Sinai fala da presença de Deus lá, né? Que revelou os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. E até a construção do Templo de Salomão passaram-se 480 anos. Em 1 Reis. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, o mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Está falando aqui, ó, no ano 480. O texto fala, então do pecado de Adão até o dilúvio, 1656 anos. Do dilúvio até a morte de Terá, 427 anos. Quando Abraão deixou Harã, tinha 75 anos e foi circuncidado com 99 anos. Passaram-se 24 anos. E entre a circuncisão de Abraão e o concerto do Monte Sinai, 430 anos. E o concerto do Sinai até o início da construção do Templo de Salomão, 480. A data comunmente aceita para o reinado de Salomão, que foi no ano 971 a 931 a.C. Quer dizer, que ele começou a reinar mesmo, né? De verdade, foi no ano 971 a 931. Então foram 40 anos de reinado. Adão e Eva deixaram o jardim do Éden 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Aí, ó, quer dizer, esse texto já está falando que é só um achado dos escritores, como se diz. Porque se foi 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, quer dizer, foi no nascimento de Cristo. Deixaram o jardim do Éden até o nascimento de Cristo, quer dizer, foram os 4.000 anos. Entre o pecado de Adão e o nascimento de Cristo, passaram-se 983 anos. Entre o pecado de Adão e o nascimento de Cristo, 3.983 anos. Então não completou os 4.000 anos. Quer dizer, ainda faltam, vamos se dizer, se fosse 980, 20 anos, mais 20, né? Para completar 4. Os 4.000. Então, quer dizer, passaram-se, faltavam ainda 17 anos para completar 4.000. E se tratando de longos períodos de tempo, deve haver uma flexibilidade nas datas. Exatamente. Segundo o texto hebraico, com a queda de Adão, segundo o texto hebraico do Antigo Testamento, que está confirmado que a queda de Adão e Eva aconteceu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Matusalém viveu até que Sem tivesse 98 anos de idade. Quer dizer, o Sem era dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé eram os filhos de Noé. Então, Sem tinha 98 anos de idade quando Matusalém morreu. Abraão viveu até que Jacó e Esaú tivessem 15 anos de idade. Quer dizer, ainda viu os filhos, ainda viu os netos, né? Que eram os filhos de Isaac. Isaac era filho de Abraão.
e viu seus netos viverem até 15 anos de idade. Que ele viu, né? Até Jacó e Esaú que tivessem 15 anos de idade. Aí o texto fala aqui, ó. O conhecimento de Deus foi passado diretamente de Deus para Adão, de Adão para Matusalém, de Matusalém para Sem, de Sem para Abraão, de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó, de Jacó para as 12 tribos de Israel. Essa é a cronologia que foi descrita na Bíblia. Alguns acreditam que 4.000 anos de pecado foram até o nascimento de Cristo. Alguns acreditam, quer dizer, que não é o certo. Alguns acreditam que uns 4.000 anos de pecado se completaram no batismo de Jesus no ano 27, depois de Cristo. Alguns acreditam que os 4.000 anos de pecado se completaram na morte de Jesus no ano 31, depois de Cristo. Eu vou mais para essa linha, que é no ano 31, porque os discípulos falaram, os discípulos não, os anjos falaram para os discípulos: por que vocês estão olhando? Estão admirados? Do mesmo modo que ele subiu aos céus junto ao Pai, do mesmo modo ele virá. Quer dizer, vai vir a sua segunda vinda. E foi no ano 31. Então, por isso que eu acredito que seja em 2031 que se completará os 6.000 anos e que Jesus virá. Mas é um achar, não estou cravando, porque eu não sou pessoas eu não sou uma dessas pessoas que ficam cravando. Ah, ele vai vir no ano 27, vai vir no ano 2031, vai vir no ano 40. Não, é um achar meu, que eu estou falando, que eu acredito que seja em 2031. Não estou cravando. Pelas coisas que estão acontecendo, os Estados Unidos estão cursando rapidamente o decreto dominical. Estão comparando o presidente Donald Trump com Constantino, que prolongou o primeiro decreto dominical da história. Estão enfatizando, os sindicalistas estão pressionando o governo americano para ter um dia de descanso, para ter um dia para os trabalhadores descansarem. Então, quer dizer, não está muito longe do decreto dominical, não. Eu acredito que depois da Copa do Mundo do ano que vem, que será no primeiro globo dos 10 reinos mundiais que virão agora na grande tribulação, que se formarão, o primeiro globo, a primeira formação do primeiro império é México, Canadá, Estados Unidos, México e Canadá, onde vai ser a Copa do Mundo. Quer dizer, que eu acredito que depois da Copa do Mundo as coisas vão aproximar-se cada vez mais do decreto dominical. Então o texto fala aqui: o importante é que se passaram 4.000 anos do pecado de Adão até Cristo. Se levarmos em conta o nascimento de Jesus, estamos vivendo em tempo emprestado. Exatamente, se for lá no ano 4.000 no ano 4 antes de Cristo, estamos vivendo em tempos emprestados. Se considerarmos os 4.000 anos no ano 27, e os 6.000 anos de pecado vão se completar em 2027. Se considerarmos os 4.000 anos da morte de Cristo, os 6.000 anos de pecado vão se completar em 2031. A volta de Jesus acontecerá dentro de pouquíssimos anos. Isso eu cravo para vocês, que em pouquíssimos anos que Jesus vai vir. Aí no texto Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre essas não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1.000 anos. Exatamente, e serão lá no céu. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
hora dos mortos, né? E estamos na iminência da volta de Jesus. Estamos às portas da volta de Jesus. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou da sua obra, que tinha feito no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Quer dizer, é o 7º dia, é o sábado, que será por milênios guardado e por toda a humanidade. E ninguém prega esse texto, como se diz, muitos ignoram e não guardam o sábado. Assim como o sábado pertence a Deus, o 7º milênio é o sábado milenal, 1000 anos dedicado ao sábado. Martim Lutero acreditava que na semana dos 6.000 anos, no reino milenal de Cristo no 7º ano, Cristo no 7º, quer dizer, está certo, que será o reino milenal de Cristo no 7º milênio. Meu xará, Guilherme Miller, Guilherme só, né? Guilherme Miller, Johnny Andrews, S.N. Haskell e J.N. Lomborg e também Ellen White acreditavam na semana dos 6.000 anos e no reino milenial de Cristo no 7º. Eles estão certos. Ellen White citou pelo menos 70 vezes os 6.000 anos de pecado. Quer dizer, que é verdade. Aí está a grande semana do tempo de John Andrews, que vou trazer aqui no meu canal. Os 6 artigos. Estou preparando o 5º e o 6º artigo. Tem já 4 prontos. Mas será mais para frente que eu vou apresentar para vocês. A grande semana do tempo ou o período dos 7.000 anos dedicados à prova e o julgamento da humanidade. Apocalipse 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, que serão os ímpios, desde Caim até o último ímpio que morrerá com o esplendor de Deus, com o esplendor de Jesus, da luz de Jesus. Quer dizer, como a areia do mar. Estão os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntarem em batalha. Todos os ímpios serão ressuscitados, de Caim até o último ímpio. Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, os ímpios vão ficar ainda mortos na volta de Jesus. Eles não ressuscitarão. É depois dos 1000 anos completados lá no céu que os ímpios vão ressuscitar. Apocalipse 20, versos 8 e 9. E sairá a enganar as nações que estão sobre os cujos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Quer dizer, vão perseguir, mas morrerão. Enfrentarão a segunda morte. A nova terra e o novo céu serão criados no início do 8º milênio. Quando se completará o 7º milênio, o 8º milênio virá, que é o fim dos 1000 anos, que a Nova Jerusalém que está no céu vai descer à terra. E vai começar ali o 8º milênio. Depois da morte dos ímpios, Deus vai restituir o 8º milênio, que será de nova terra e novo céu. Nós estamos vivendo nesse período de angústias das nações. Quer dizer, estamos vivendo em angústias. Tempos de Jacó. Mas cada vez mais vamos viver ainda. Tem muita coisa para acontecer. Tem ainda a tribulação que virá. Então estejam preparados, povo de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa verdade da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos das notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!